E a quinta e última coisa que Deus falou ao meu coração no texto de Êxodo capítulo 14. Experimente um milagre sobrenatural. Experimente um milagre sobrenatural. Eu quero ler com você o verso 24, a partir do verso 24, Êxodo 14, a partir do verso 24, e só para contextualizar, Israel saiu do Egito, liderado por Moisés, em direção ao deserto. Era um momento de libertação. Eles tinham passado por um período de mais de 400 anos como escravos, viram várias gerações se sucederem na condição de escravos, e agora eles tinham uma oportunidade de se libertarem. Só que Deus os levou para um lugar onde eles ficaram acuados. Atrás deles vinha o exército de Faraó, com toda a sua força, como foi mencionado aqui no texto, com todo o seu poderio, o inimigo mostrando as suas armas, e à frente o Mar Vermelho. Então ali, somente através de uma ação de Deus é que eles poderiam experimentar um livramento. E olha o que diz o verso 24. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Somente o olhar de Deus sobre o inimigo fez com que o inimigo ficasse desorientado. Deus não fez nada, irmãos. O verso 24 diz que Deus olhou para o inimigo. Eles ficaram apavorados. Peça a Deus só para olhar para o seu inimigo. Tem alguma coisa te atrapalhando, tirando a sua paz, o seu sossego? Peça a Deus para colocar os olhos somente sobre essa situação. Somente o olhar de Deus fez com que o inimigo ficasse apavorado e desorientado. Verso 25. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Aqueles carros, aqueles cavalos, aquele exército, era o melhor que o inimigo tinha. Representava toda a força do inimigo sobre o povo de Israel. Mas Deus fez com que as armas do inimigo ficassem precárias. Deus fez com que as rodas se atolassem. Os carros que antes se moviam com muita força, muita velocidade, agora andavam com grande dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para enfraquecer o inimigo. Não importa a força com que o inimigo venha contra você, contra a sua família, contra a sua vida espiritual, Deus pode fazer com que as armas do inimigo se tornem impotentes. E foi isso que Deus estava fazendo aqui. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Aqui a situação se inverteu. Primeiro, Faraó e o exército estavam indo atrás do povo de Israel. Agora, quando eles viram a grandeza de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, a situação se inverteu. Eles começaram a fugir de Israel. O nosso Deus é um Deus grande, poderoso, é um Deus que pode fazer com que você experimente milagre em qualquer área da sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se sempre disso. Deus era com o povo. Deus esteve o tempo todo ali, na coluna de fogo, na nuvem, protegendo Israel. E dali, o mesmo Deus que protegia Israel é o mesmo Deus que voltou também os olhos para os seus inimigos. E essa é uma verdade da qual eu e você podemos tomar posse.
O Deus que nos vê, vê também os nossos inimigos. O Deus que contempla a nossa vida, contempla também os nossos problemas, contempla a nossa dor, Ele contempla as nossas dificuldades, Ele sabe de tudo que você está passando, meu irmão, minha irmã. Toma posse dessa palavra. Aleluia. Então o Senhor disse a Moisés, verso 27, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Irmãos, Deus não somente fez com que o povo passasse a seco pelas águas do Mar Vermelho. O texto diz que as águas se tornaram como grandes paredes, uma ao lado da outra, e o povo passou em terra seca. Mas o mesmo Deus que deu livramento a Israel foi o Deus que destruiu os seus inimigos. O Deus que te livrou em algum momento da sua vida, o Deus que te resgatou, o Deus que te fez vitorioso em muitas coisas das quais você nem imaginava, é o Deus também que destrói os seus inimigos. Ele não permitirá que os seus inimigos prevaleçam sobre você. O verso 29 diz que os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Deus pode abrir o mar e Deus pode também destruir os seus inimigos. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nesse domingo, e eu quero profetizar sobre a sua vida que esse mês de agosto será um mês de colheita na sua vida, será um mês de bênção, será um mês onde você irá experimentar a boa mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Deus pode fazer você viver um tempo novo, um tempo de glória, um tempo de milagre. Amém? Coloque aí nos comentários, né? Coloque a frase que eu sugeri aí: o meu milagre vem do Senhor. O meu milagre vem do Senhor. Escreva aí nos comentários, mas não somente escreva. Escreva com o teclado, né, com o seu dedo aí, mas receba essa palavra no seu coração. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de justiça, um Deus de provisão, um Deus que nos capacita quando nós temos que enfrentar grandes problemas, mas quando nós não vemos solução, quando nós não vemos mais nenhuma possibilidade, Deus entra com o sobrenatural. Isso, escreva aí: o meu milagre vem do Senhor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você pense agora naquilo que mais tem te impressionado, aquilo que mais tem tirado a sua paz, o seu sono, esse problema que você tem enfrentado. Para Deus ele não é nada. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre tudo. Deus pode reverter situações que parecem não ter mais nenhum jeito. Deus dá jeito. Deus conserta. Deus cura, Deus restaura, Deus traz de volta. Se for da vontade dele, Deus traz de volta. Viu? E Deus é um Deus que nos permite experimentar um tempo de cura, de libertação e de milagre. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai amado e querido,
Somos gratos, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu agir, pelo Teu livramento. Cremos que o Senhor é um Deus que pode abrir o mar. Cremos que não há nada que seja impossível para o Senhor. Por isso, Deus, diante dessa palavra que foi lida, nós recebemos em nosso coração e decidimos seguir os passos que o Senhor estabeleceu aqui nessa reflexão. Nós nos submetemos à liderança espiritual que o Senhor nos direcionar. Nós reconhecemos que a autoridade espiritual, ela vem do Senhor, é o Senhor quem capacita os teus filhos, as tuas filhas, para nos liderar em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Então, que o Senhor coloque as pessoas certas na nossa direção, no nosso caminho, e dê sabedoria a elas para nos orientarem. Em nome de Jesus, assim como o Senhor usou Moisés naquela geração, nos mostre qual é a liderança a qual o Senhor gostaria que nós nos submetêssemos. Em nome de Jesus, sabemos que são homens e mulheres também sujeitos a falhas, mas que para alguns assuntos específicos o Senhor capacita essas pessoas e dá palavra e dá direção a elas. Deus, nós também reconhecemos e aceitamos as mudanças que o Senhor deseja fazer na nossa vida, que muitas vezes nos trazem desconforto, que muitas vezes nos tiram de um lugar de comodidade, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que o Senhor usa todas as circunstâncias para que de alguma forma o nosso caráter seja transformado, seja moldado por ti. Assim como o Senhor mudou o rumo de Israel, fique à vontade para mudar a nossa direção, conforme o Senhor quiser, e nos dê sabedoria, paciência e fé para aceitarmos essas mudanças, em nome de Jesus. Senhor, que nós não fiquemos impressionados com a força do inimigo, porque sabemos que a força que vem do Senhor é muito maior, é muito melhor. Sabemos que o Senhor tem muito mais poder. Satanás é criatura, o Senhor é criador. Então não permita, Deus, que o medo nos paralise, que o medo nos faça impedir de caminhar, de continuar prosseguindo, mas que mesmo com tudo que está acontecendo, nós consigamos continuar perseverando de forma triunfante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, e aquilo que nós tivermos que fazer, o Senhor nos mostre. Nós já nos dispomos a orar, a clamar, a te buscar. Mas se tiver alguma atitude que tenhamos que consertar na nossa vida, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos direcione. Se tiver algo que complete, que se some à nossa oração, que seja da tua direção, mostre a esse irmão, mostre a essa irmã um jejum, um voto, uma consagração, uma atitude, talvez em relação ao pecado, um perdão que talvez tenha que ser liberado ou tenha que ser pedido, que o Senhor nos mostre. Queremos orar e também queremos vigiar, no nome de Jesus. Ó Deus, e que diante dessa palavra, nós possamos experimentar um milagre sobrenatural na nossa vida. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quais sejam as circunstâncias que estejam nos envolvendo nesse momento, que o milagre possa vir, que a vitória possa chegar. Abre a porta, Senhor, para esse irmão que tem batido, que tem clamado, essa pessoa que está desempregada, que não consegue trabalho, que não consegue emprego. A pandemia levou o trabalho dele, aquela empresa fechou e ele está passando dificuldade, ela está passando dificuldade. Abre as portas para essa pessoa, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, visita com a tua cura
essa pessoa que está lutando contra as enfermidades. Eu sei que o Senhor colocou à nossa disposição os remédios, tratamentos, todo o recurso da ciência, mas ele não está conseguindo, ela não está conseguindo. Então haja no sobrenatural na vida dele, na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Deus, salva essa família. Não deixe que essa família seja destruída, que esses filhos se percam, que esse casal, ó Deus, possa se perdoar, possa voltar a conversar, possa se amar, se perdoar, se abraçar e continuarem orando juntos, perseverando juntos, porque eu sei que essa é a tua vontade. Tem misericórdia, Senhor, de nós, dessa geração. Nós oramos e te agradecemos, certos da nossa vitória, porque oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom estar mais uma vez aqui junto com você, podendo cultuar ao Senhor, podendo compartilhar a palavra de Deus através desse canal que é o YouTube. Eu quero desde já pedir que você que está acompanhando essa mensagem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva para que você ajude-nos a divulgar, a tornar conhecido o nome de Jesus. Quando você se inscreve, você está nos ajudando a alcançar a marca de 2 milhões de inscritos. Nós já temos 1.980.000 pessoas inscritas, estamos chegando a 2 milhões de inscritos, isso é maravilhoso. Um canal exclusivamente cristão, um canal que prega a palavra de Deus todos os dias, com várias mensagens. Chegar a essa marca é motivo de muita alegria para nós. Portanto, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva. E uma forma de nos ajudar também é você compartilhar o link dessa mensagem com os seus grupos, com os seus contatos, porque assim mais pessoas vão acessar esse vídeo e o YouTube entende que ele é relevante e o recomenda também para outras pessoas e milhares de vidas são alcançadas pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Você pode se tornar membro também, caso você queira apoiar o nosso projeto. E uma outra forma de nos apoiar é adquirindo esse livro aqui, olha. O livro chama-se Recomece a Viver. É um livro que foi escrito por mim, pelo meu filho Gabriel Oliveira, antes da pandemia. E as mensagens agora se encaixam perfeitamente para esse tempo de crise que nós estamos vivendo, esse tempo de recomeço, onde nós estamos reaprendendo a sermos igreja, a nos reconectarmos com Deus. Então adquira esse livro aqui, olha, Recomece a Viver. São 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano, e o link para você adquirir vai estar na descrição desse vídeo. Na descrição também estão várias formas de nos ajudar. Nós temos o Apoia-se, nós temos uma conta jurídica, temos o Pix, enfim, várias maneiras aí de você abençoar, de você expressar a sua gratidão ao Ministério Minuto com Deus através de uma ajuda de qualquer valor. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com você. O tema é Em Busca da Glória. Em Busca da Glória. Eu quero compartilhar o texto da palavra do Senhor com você
no livro de Jeremias, no capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Está escrito assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Em busca da glória. Irmãos, a palavra do Senhor, escrita aqui pelo profeta Jeremias, nos leva a uma reflexão em relação àquilo que nós temos valorizado, aos valores que nós temos buscado, aquilo que nós temos colocado como prioridade. E essa palavra nos mostra o quanto esses valores estão distantes daquilo que realmente importa, dos valores que o Senhor quer que nós priorizemos. O ser humano tem uma forte tendência em se vangloriar nos seus próprios atributos, nas suas conquistas, nas suas habilidades, e nós, sim, temos que valorizar aquilo que temos, né, o que de melhor foi nos dado, porque temos que lembrar que Deus é quem nos dá tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós possuímos, tudo é permissão de Deus. Mas nós não podemos permitir que essas coisas se tornem maiores e mais importantes do que Deus. Elas não podem se tornar um Deus na nossa vida. Quando Isaías fala de gloriar, nós temos que entender essa palavra. O que é gloriar? Ele diz assim, olha, que eu não me glorie na minha sabedoria, na minha força, na minha riqueza. Gloriar é contar vantagem, é orgulhar-se, é ensoberber-se. Porque a natureza do homem é ostentar a sua sabedoria, sua força, sua riqueza. Mas Deus diz que nada disso tem valor se o homem não conhecer ao Senhor. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E é interessante que essa glória oferecida pelo mundo foi uma das armas, foi uma das áreas, vamos dizer assim, em que Jesus foi tentado quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e Satanás se aproximou dele, lembrando que Jesus havia jejuado por 40 dias e 40 noites e depois ele foi tentado por Satanás. E essa foi uma das áreas. Se você ler o texto de Mateus capítulo 4, eu vou ler aqui junto com você, a partir do verso 8 até o verso 10, fala assim, ó: novamente o diabo o transportou a um monte muito alto. Satanás levou Jesus num lugar muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, Satanás mostrou para Jesus a glória do mundo. O tema da mensagem é Em Busca da Glória. Verso 9, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus, a glória do mundo pode ser sua, se você me adorar, se você se prostrar diante de mim. É o que o diabo estava dizendo ali. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, Satanás ele queria usar a glória do mundo para seduzir Jesus e para tirar Jesus do propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus para Jesus? A cruz. A cruz pela qual a humanidade foi redimida dos seus pecados. Ainda hoje,
o diabo usa a glória do mundo para impedir que as pessoas se aproximem dele e conheçam a glória eterna. Porque existe uma glória que o mundo oferece, mas existe uma glória que é eterna. Existe um brilho que não vai se apagar. São muitas pessoas que têm buscado a sabedoria, a força e as riquezas desse mundo. Mas infelizmente essas pessoas desprezam as verdadeiras riquezas que somente são encontradas em Deus, somente são encontradas no Senhor. O apóstolo Paulo certamente se lembrou dessa palavra que eu mencionei no começo aqui, de Jeremias, quando ele advertiu o povo de Corinto, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 31, Paulo disse assim, olha, como está escrito. Então Paulo estava se referindo às Escrituras, ao Antigo Testamento. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 15 ao verso 18, o apóstolo Paulo, ainda falando, para o povo de Corinto, que era um povo orgulhoso de tudo aquilo que eles possuíam, de tudo aquilo que eles representavam como igreja, tanto o lado espiritual como as suas conquistas, Paulo disse assim, da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo fala novamente, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Não recomende a você mesmo, não exalte a você mesmo, não elogie a você mesmo. Deixe que outros te elogiem, deixe que o Senhor te elogie principalmente. O apóstolo Paulo, ele reconhece, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja abençoada por Deus, era rica nos dons espirituais, todos os dons poderiam ser observados naquela igreja de Corinto, os dons de profecia, de línguas estranhas, de revelação. Era uma igreja fervorosa na parte espiritual. Só que no decorrer do tempo, a igreja de Corinto se desviou daquele padrão doutrinário que havia sido deixado por Paulo. E, entre outras coisas, ela se tornou uma igreja orgulhosa, que queria glória para si mesma e não para Deus. Tudo é possível àquele que crê. A fé faz com que o impossível se torne possível. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Existem níveis de fé. Existem níveis de fé. Em Lucas 17, os apóstolos disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Portanto, há níveis de fé. Eu posso ter uma fé pequena ou eu posso ter uma fé grande. Só que isso aqui é tremendo. Mesmo que a sua fé seja pequena, ela será capaz de operar grandes coisas. Ah, pastor, eu tenho uma fé pequenininha só em Jesus. Essa fé pequenininha que você tem, ela é capaz de operar grandes coisas. Eu quero ler com você Lucas 17, Evangelho de Lucas 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Olha a resposta de Jesus. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então,
Não se trata de ter uma grande fé, mas sim de termos fé, mesmo que seja pequena, mas a nossa fé está depositada em um grande Deus. Eu e você podemos até ter uma pequena fé, desde que ela esteja depositada em um grande Deus. As pessoas falam muito de fé, só que nós temos que compreender que a fé que eu estou mencionando aqui é a fé em Jesus, é a fé em Deus. Não adianta eu ter fé em um objeto, eu ter fé em um, sei lá, em uma imagem ou em alguma coisa. Essa fé que eu estou me referindo aqui é a fé em Jesus. Ela nos capacita a experimentar grandes vitórias e grandes milagres na nossa vida. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Outra coisa que eu quero falar sobre a fé, o tema é: Senhor, aumenta a minha fé. A fé começa em Jesus e ela é consolidada em nós pelo relacionamento com Ele. A fé começa em Jesus e é consolidada em nós pelo relacionamento com Ele. Leia comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Se precisar, dá um pause aí no vídeo e abre a sua Bíblia, mas acompanhe comigo a leitura. Eu não paro aqui muito por causa do tempo, né? O ideal é que uma transmissão dure no máximo 50 minutos. Então, eu já deixo separado aqui os versículos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. E o verso 2 fala assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. A fé começa em Jesus. E é ele quem a aperfeiçoa. É por meio de Jesus que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa essa fé em nós. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Então, a fé começa em Jesus. É consolidada no nosso coração pelo relacionamento com Ele. É importante, irmãos, que nós tenhamos um relacionamento com Cristo diário, para que essa fé não morra, para que essa fé não se apague, para que a chama da fé não se apague no seu coração. Sabe quando você tem alguém que você gosta muito? Todos nós já tivemos, durante a nossa vida, ou temos hoje, alguém que nós gostamos muito. Só que aí, com o tempo, nós, sei lá, mudamos de cidade, passamos a trilhar um outro caminho e acabamos perdendo o contato com aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Eu mudei, eu saí daquela empresa, ou eu saí daquela faculdade, daquela escola, perdi o contato com aquela pessoa. E aquela pessoa era tão importante para mim, era tão bom as conversas com ela. Só que a falta de contato fez com que nós nos distanciássemos. E hoje, se você encontra com essa pessoa, você não tem nem assunto mais. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cultivá-lo, precisamos alimentá-lo, precisamos estar com Ele todos os dias, no nosso momento de oração, através da palavra de Deus, nos alimentando da palavra. E isso vai consolidar a nossa fé. A fé começa em Jesus, através do Espírito Santo, é gerada em nosso coração,
mas nós precisamos alimentá-la. Precisamos estreitar esse vínculo, esse relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. Outra coisa, uma definição de fé está contida no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé não é somente esperança, fé é convicção de que as promessas de Deus vão se cumprir. Fé não é somente esperança, fé é a convicção de que um dia as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. O escritor de Hebreus chamou de certeza. Esperança é uma coisa. Eu espero que um dia... eu tenho esperança. Não. A fé não é só esperança. A fé é convicção. É como se você dissesse assim: eu sei que vai acontecer. Isso é fé. Outra coisa a respeito da fé que é importante é o seguinte: nós não temos como servir a Deus e como agradá-lo a não ser pela fé. Eu não consigo servir a Deus e agradá-lo a não ser pela fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para que eu agrade a Deus, eu preciso crer que ele existe. Teve uma vez que os discípulos viram Jesus ressuscitado, falaram com ele, viram ele, e depois os discípulos foram contar para outros discípulos. E quando eles contaram isso para Tomé, quando eles falaram para Tomé, chegaram para Tomé e disseram assim: Tomé, Jesus ressuscitou. Lembra que ele tinha morrido na cruz? Pois ele está vivo, ele ressuscitou. O apóstolo Tomé falou o seguinte: olha, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito vendo. Jesus, então, apareceu para Tomé, mostrou para Tomé as feridas dele e disse assim: olha, eu sei que agora você acredita, mas felizes são aqueles que vão acreditar sem me ver. Eu não estava lá quando Jesus ressuscitou, mas eu creio que ele está vivo. Essa é uma certeza que eu recebi pelo Espírito Santo no meu coração, porque a minha vida foi transformada por ele. Os meus pecados foram perdoados por ele. A minha vida foi mudada. Eu me tornei um novo homem, uma nova criatura. Isso é fé. Eu não vi Jesus sendo crucificado, não vi ele o Cristo ressurreto, mas eu creio pela fé que ele ressuscitou. Então, nós não podemos servir a Deus e agradar a Deus a não ser pela fé. As pessoas chegam, às vezes, no evangelho, chegam na igreja em busca de evidências naturais para servirem a Deus. Não, eu quero acreditar, mas eu tenho que ver primeiro esse negócio aí. Eu quero que Deus venha e fale comigo. Olha, Deus fala com você em espírito. Ele fala ao seu coração. Porque Deus é espírito e nós nos relacionamos com ele em espírito. Hoje eu falei com ele. Mais tarde eu vou falar de novo com ele. Em espírito. Eu ouço a voz de Deus no meu coração, na minha consciência. Amém, irmãos?
Então, eu preciso crer nessas coisas se eu quiser agradar a Deus. Isso é fé. A fé é tão importante que é a maneira pela qual nós recebemos a salvação de Deus. É pela fé que nós recebemos a salvação de Deus. Efésios capítulo 2. Eu sei que são muitos versículos, mas eu prefiro mencionar a Bíblia do que ficar divagando aqui em palavras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, o apóstolo Paulo falando, vocês, povo de Éfeso, são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? A fé não é de vocês, ela é de Deus sobre a sua vida. A minha oração é para que hoje, você que está assistindo, você que está acompanhando esse culto aí no Instagram ou no YouTube, a minha oração é para que você que está acompanhando essa mensagem receba fé no seu coração, ministrada pelo Espírito Santo, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, isso é dom de Deus. Eu creio, irmãos, que assim como nos tempos de Elias, hoje em dia, se nós formos olhar à nossa volta, as pessoas têm se afastado de Deus. Eu não sei se você concorda comigo. As pessoas têm se afastado de Deus. Eu percebo, sabe? Eu sinto no meu coração, isso é coisa minha, que essa pandemia foi como se Deus estivesse sacudindo o mundo para que as pessoas se lembrassem de que nós temos que buscar a presença dele. Nós temos que nos voltar para ele. Porque as pessoas buscam muito mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. O pecado, a sedução do mundo, a carne, tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, fazendo com que as pessoas percam o temor e se entreguem deliberadamente às suas paixões carnais. E muitas vezes, quando as pessoas buscam a palavra de Deus, quando alguém busca a palavra de Deus, é para que aquela palavra seja usada de acordo com a sua conveniência. As pessoas muitas vezes buscam a Deus na palavra, mas querem dar ênfase somente àquilo que as interessa. Então, hoje em dia, na maioria das igrejas, infelizmente, fala-se muito sobre prosperidade, fala-se muito de bênçãos, as pessoas vão atrás de vitórias. Os cultos, o culto da bênção, o culto da vitória, o culto do milagre, são os cultos mais concorridos. Mas quando você chama um culto assim de culto de oração, as pessoas não vão, as pessoas não comparecem. As pessoas querem fazer campanhas, se essas campanhas beneficiarem elas de alguma forma. Você não vai ver em nenhuma igreja uma campanha do arrependimento, uma campanha de 7 dias de arrependimento, campanha de renunciar à carne. Você não vai ver isso. As campanhas, não que eu seja contra, eu sei que existem igrejas sérias que fazem campanhas no sentido de dar uma continuidade a um texto bíblico ou a algum ensinamento que a pessoa quer direcionar ali durante o culto. Mas dificilmente você verá uma campanha que fale de arrependimento. Campanha do perdão. Imagine uma campanha assim. Aprendendo a perdoar os que me perseguem. Campanha de oração pelos inimigos. Você já viu isso? Desculpem.
Você já viu alguma campanha assim? As campanhas geralmente falam sobre o quê? Prosperidade, bênção, é a porta aberta, é a chave da vitória. Você não vai ver uma campanha de amor ao próximo, campanha de santidade. Você não vai ver. Mas é isso o que Deus quer de nós. Isso é o que Deus quer de nós. E Israel passava por um tempo de esfriamento espiritual. Elias, portanto, estava concluindo a sua missão aqui na terra. De maneira vitoriosa, ele teve coragem de denunciar o pecado, ele não recuou diante das ameaças que recebeu. É claro que como homem, como ser humano, ele teve momentos bons e ruins na sua trajetória. Lembra que Elias se escondeu numa caverna depois da ameaça de Jezabel? Ele era um ser humano, irmãos. Ele não era um super-homem. E assim como nós, ele teve momentos bons e momentos ruins, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. Eu gosto do texto de Tiago, capítulo 5, no verso 17 e 18, quando Tiago fala de Elias como um ser humano como nós, como um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5, verso 17, fala assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias não se deixou corromper pela iniquidade e pela idolatria que marcou a sua geração. É possível ser separado em meio a uma geração corrupta, a uma geração idólatra, e é isso que Deus quer de nós. Pelo contrário, Elias, além de não se corromper, ele honrou o nome de Deus com as suas atitudes. E por isso Deus deu a ele unção para operar milagres e para obter grandes vitórias na sua vida. Santidade e unção caminham juntas. Muita gente quer unção sem ter santidade. Quer a bênção sem pagar um preço de renúncia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Se você recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Eclesiastes 9:8 fala de vestes alvas e óleo sobre a cabeça. Vestes alvas tem a ver com santidade, com pureza. Óleo sobre a cabeça fala da unção do Senhor sobre a nossa vida. Santidade e unção caminham juntas. E mesmo tendo sido, irmãos, esse servo de Deus exemplar, chegou o momento em que Elias deveria deixar essa terra. O ministério dele estava acabando aqui na terra, mas não o ministério profético que Deus havia estabelecido. Então aquilo que Elias começou deveria ser continuado por outra geração, porque a obra de Deus não para. O dia em que eu e você partirmos dessa terra, se Jesus não tiver voltado ainda, Deus levanta outras pessoas para continuar a fazer a obra dele. Tem pessoas que na igreja dele ele pensa assim, não, porque se eu não estiver lá, o negócio não acontece. Deus usa pessoas como ele quer, do jeito que ele quer, na maneira que ele quiser. Quando Moisés morreu, Deus levantou Josué, lembra? Quando Jesus subiu aos céus, é claro que a obra de Jesus, a obra salvadora de Jesus é insubstituível, mas a obra da pregação do evangelho, dos milagres, das curas, ele capacitou os seus discípulos para que fosse dada continuidade. Ele deu aos seus discípulos poder e autoridade para que eles continuassem pregando o evangelho por todo o mundo, para que eles fizessem
milagres e maravilhas em nome dele, em nome de Jesus. Então, no lugar de Elias, Deus levantou Eliseu. Eliseu era aquele discípulo que servia Elias o tempo todo. E eu quero dizer para você o seguinte, ainda hoje, o Senhor busca pessoas que estejam dispostas a serem canal de bênção para este mundo. Pessoas que sejam inconformadas com a injustiça, que não se deixem moldar pelos padrões deste mundo, que tenham compaixão por aqueles que estão perdidos. Deus está em busca desses, daqueles que estejam dispostos a serem separados para Ele. Pessoas que recebam o chamado de Deus e digam assim, eis-me aqui, Senhor. Pessoas que queiram ser cheias do Espírito Santo. Amém? Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias. Não que ele quisesse ser mais importante do que Elias, mas porque Eliseu talvez previu, não sei como é que fala aqui exatamente, que o desafio que ele teria seria talvez maior do que os desafios que Elias teve. Então ele pediu porção dobrada do teu Espírito. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra alcance muitas pessoas. Depois que terminar, não deixe de compartilhar o link desse culto, irmãos. De coração. Eu não estou falando isso por causa de like, de visualização, de curtida. Não é isso. É porque eu sei que muitas vidas precisam receber essa palavra. Assim como Deus ministrou ao meu coração através dessa palavra, Ele pode ministrar na sua vida agora e ministrar na vida de centenas de milhares de pessoas que irão ouvir essa mensagem. Deus não te chamou somente para ficar esquentando banco de igreja e agora banco na sua casa, né, por causa da pandemia. Deus quer usar a sua vida. Deus levanta homens e mulheres em cada geração. Deus levanta homens e mulheres em cada geração para serem instrumentos nas mãos dele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Depois de Elias ter subido aos céus, Eliseu foi dotado de uma autoridade de Deus em dobro, porque a medida da sua fé levou ele a um nível de graça e de unção, de poder, de autoridade, para que a obra do Senhor na terra continuasse, para que Deus continuasse a efetuar, operar maravilhas aqui na terra. Elias cumpriu e encerrou a sua missão, vivenciando e operando milagres de Deus. E Eliseu iniciou uma nova etapa, dando continuidade a essa grande missão. E olha só que coisa tremenda. A Bíblia registra que Elias, pelo poder de Deus, tem 16 milagres. Se você contar os milagres que Elias fez, você vai ver que foram 16 milagres. E Eliseu? Eliseu realizou 32 milagres. O dobro, porque ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus que havia sobre Elias. Que você receba essa palavra, que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, que tudo aquilo que tem impedido a sua vida com Deus seja removido para a glória do Senhor.